O tema de hoje vai ser ciência contemporânea, é o último tópico do cadernão de vocês, e com isso encerramos o conteúdo de filosofia desse semestre. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar dentro dessa temática é o positivismo. A gente precisa compreender um pouco sobre o positivismo para a gente poder passar pela construção da ciência contemporânea, que vai ter dois representantes, que vai ser o Thomas e o Karl Popper, né? Então a gente vai entender um pouquinho desse momento do positivismo para entender o momento posterior, que é o momento da crítica ao positivismo, ok? Então, o positivismo ele vai ser marcado pela Revolução Industrial, por um otimismo geral, a ideia de um progresso ilimitado, o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, e a ideia de que o conhecimento é oriundo das ciências naturais e apresentam, que as ciências naturais apresentam um único método com capacidade de captar e descrever a verdade sobre um determinado objeto. É quando a gente vai ter a oposição entre o positivismo e o idealismo, essa oposição entre o real e o metafísico. Então, assim, a gente tá vendo, a gente viu o momento da ciência antiga, da ciência medieval, da ciência moderna e agora da ciência contemporânea, e o avanço histórico da ciência, o surgimento de filósofos, de teorias e etc. E aqui no positivismo, a gente vai ter um momento em que as ciências humanas, elas deixam de ser tão importantes como até então elas estavam sendo, né? Elas perdem o brilhantismo que até então existia. E aí é o boom das ciências naturais, das ciências exatas. As ciências exatas, elas passam... As exatas e as naturais. Natural. Ela passa a ser o grande momento e a grande explicação acerca da realidade das coisas, né? Explicar o que existe, etc. Então, a filosofia ela fica um pouquinho de escanteio. Não somente a filosofia, mas as outras ciências humanas. E é um momento de questionamento acerca da funcionalidade dessas ciências que perduram até os dias atuais. Então, esse aqui foi um marco muito importante, significativo para a filosofia, para as ciências humanas em geral e também para as ciências exatas e as ciências naturais, né? Dessa ideia de progresso limitado, esse desenvolvimento da tecnologia, a possibilidade de fazer experimentos e etc. Então, é um mundo mais tecnológico, que as informações são mais rápidas. Enfim, a gente está vivendo um momento agora a importância da ciência, né? Durante uma pandemia, por exemplo, que você tem que fazer vários testes, etc., para procurar a vacina. Então, o papel e a importância da evolução da ciência, desde lá da ciência antiga, passando pela medieval, moderna, chegando na contemporânea. O principal representante do positivismo vai ser o Augusto Comte, que nasce ali em 1798 e falece em 1857. Ele vai dizer que a humanidade apresenta estágios de conhecimento, que é o teólogo, o metafísico e o físico-positivista, sendo este último o mais importante e o mais significativo, porque é ali que o homem vai encontrar o verdadeiro conhecimento, né? Então, ele vai fazer muitas críticas, principalmente à metafísica, e a gente pode ver isso aqui no slide anterior. Essa oposição entre o positivismo e o idealismo, entre o real e a metafísica, né? O metafísico,
que é muito essa questão que até então era preocupação em muitos momentos da filosofia, com a metafísica ali, com Aristóteles e com outros teóricos também. Então a metafísica ela vem sendo criticada desde David Hume, passando por Kant e chegando um momento em que o positivismo olha para ela com uma certa com um certo desprezo, se assim podemos dizer. Então, é um momento assim que o experimento, o concreto é muito mais importante, né? O conhecimento verdadeiro. Então, a gente vai ter uma preocupação e o conhecimento verdadeiro, né, que é o conhecimento científico, o conhecimento palpável, voltado para uma realidade, utilidade, um compromisso com a verdade, uma precisão, organização e sempre em busca do aperfeiçoamento científico. Então, essas são as etapas, né? São as necessidades e compromissos do conhecimento científico, que vai ter como marca, né, o Augusto Comte ali no positivismo. Mas assim como todas as correntes que nós vamos ver no decorrer do pensamento filosófico, nós vamos ter críticas ao positivismo. Então, percebe-se durante o estudo acerca dos positivistas que a dúvida ela é o ponto de partida do conhecimento científico. Isso aí é uma característica básica, né? A dúvida ela sempre vai ser o ponto de partida, porque a partir do momento em que você duvida, você coloca em xeque determinadas realidades e busca tentar explicações para ela. Isso inicia-se ali com René Descartes, com o racionalismo cartesiano, quando ele afirma penso, logo existo, né? Quando ele estabelece a dúvida metódica como o precursor do seu... a precursora, na verdade, do seu conhecimento, né? Do seu pensamento, da construção dele. Então, os positivistas, eles partem sempre dessa ideia de questionamentos e tudo mais, e os críticos do positivistas percebem que há subjetivismo nas perguntas e questionamento dos cientistas e pesquisadores, que nem tudo é tão objetivo assim como até então imaginava-se. Então a gente começa a perceber que na ciência também há subjetividade, também há um pouco da nossa história infiltrada na construção de um determinado conhecimento, né? Então, como é que se pensa a neutralidade científica? É possível pensar essa neutralidade? Isso é um questionamento que eles começaram a se fazer, os críticos, né, do positivismo, que perdura. É um debate muito aprofundado. Existe essa neutralidade? Como é que ela se manifesta? Mas você não tem que levar em consideração a vivência do pesquisador, daquele que está pesquisando. Então, a gente vai ter um complexo, né? O indivíduo, ele é muito complexo. A gente vai ter o estágio da imaginação, o contexto histórico e cultural daquele indivíduo. A observação, ela é problematizadora. Até que ponto nós estamos problematizando algo que é geral ou algo muito específico, com base no que nós temos como conhecimento e vivências. Então, começa o questionamento acerca dessa neutralidade. Muitos autores vão dizer, olha, não existe essa neutralidade porque há subjetivismo na ciência. Por mais objetiva que ela tente ser, o olhar do pesquisador vai ter muito uma característica que é dele, né, que é de cada indivíduo. Então, começa-se a fazer vários questionamentos em torno dessa relação entre o eu e o objeto que está sendo pesquisado. O primeiro teórico que nós vamos ver é o Popper. Popper ele vai criar a teoria da falseabilidade. Então, ele vai fazer uma crítica à indução
a impossibilidade da neutralidade científica, ele não consegue ver, analisar a ciência como neutra. Ele acha que essa neutralidade ela é um tanto quanto utópica. Então, como eu havia falado anteriormente, há muito do pesquisador e do olhar dele na problematização de determinado assunto, né? Problematização em torno de um determinado objeto. Isso é uma das críticas às ciências humanas, né? Enfim, mas aqui a gente está falando de ciências naturais, exatas. Então, há sempre um interesse que parte do indivíduo de pesquisar uma realidade especificamente, né? Uma realidade externa específica, que é do interesse daquele indivíduo. E uma teoria pode se aproximar mais da verdade do que a outra, né? Por exemplo, existem várias teorias e existe uma teoria dentre elas que se aproxima mais da realidade, que explica melhor aquela realidade, por isso ela é escolhida. Mas é sempre um avanço, né? As teorias elas sempre estão em processo de alteração e de desenvolvimento, porque isso faz parte das ciências, né? Então a gente sempre vai ter um progresso, e esse progresso sempre consiste na superação de teorias anteriores. E aí ele vai elaborar a teoria da falseabilidade e da refutabilidade. Então, com base nessa teoria da falseabilidade ou da refutabilidade, nós vamos ter a ideia de que o cientista ele vai imaginar uma hipótese e a submete ao levantamento de possíveis maneiras de falseá-la ou de refutá-la pela experiência. Então não se consegue provar que uma teoria universal ela pode ser considerada verdadeira, mas se tenta provar que ela é falsa, né? Que é o que ele vai chamar de teoria da falsibilidade, da refutabilidade, ok? Então essa é a teoria de Karl Popper.